Paz, Senhor, irmãos, boa noite. Hoje eu estou encarregado de trazer a mensagem para os irmãos. E sem demora, assim, no último domingo, irmãos, quem trouxe a mensagem foi a nossa pastora Ana Célia. Ela nos abençoou ali com uma mensagem a respeito do que ocupa no nosso coração, né? E ela expôs as dádivas do jovem rico, e também revelou a sua idolatria, falou do seu pecado. A pastora falou de graça, falou da salvação. Essa mensagem ela me inspirou, né? Através da mensagem da pastora, Deus me deu uma mensagem em cima da dela ali. E hoje eu não pretendo complementar a mensagem da pastora, não é isso. Eu pretendo reforçá-la, pois a mensagem da salvação, irmãos, ela deve ser compreendida segundo o Evangelho, né? Não iremos refletir na história do jovem, né? Não iremos falar mais da história do jovem rico. A pastora já deixou bem claro isso. Na verdade, nós vamos pensar no questionamento dos discípulos, né? A respeito da dificuldade que é de entrar nos céus. Logo depois do diálogo que Jesus teve com o jovem rico, Jesus falou com eles da dificuldade de que era o ser humano entrar no reino de Deus, né? E aquilo meio que escandalizou os discípulos, eles ficaram se questionando a respeito dessa dificuldade. E é justamente nesse ponto que eu quero tratar hoje com os irmãos, né? Da dificuldade que o homem tem de entrar nos céus, da impossibilidade que nós temos de entrar no reino de Deus, de que com as nossas forças é inútil, é impossível para nós. Então nós vamos meditar em cima desse ponto, para a gente entender melhor, irmãos, o que é graça. Porque parece que ainda existem muitas pessoas que não entendem bem o real sentido dessa palavra. Nós sabemos falar o significado dela. Se perguntarmos a qualquer outro crente, ele pode dizer assim: o que é graça, irmão? Não, graça é o favor imerecido de Deus. Ele sabe essa resposta decorada, mas o sentido real na prática, na vida devocional, mostra que ele não entende realmente a profundidade dessa palavra. Então, em cima da resposta de Jesus, para os questionamentos dos discípulos, é que nós vamos meditar hoje, tá bom? Então, quero convidar a igreja a abrir sua Bíblia aí no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 19, nós vamos ler apenas 2 versículos, que é o verso 25 e o verso 26. Mateus, capítulo 19, verso 25 e verso 26. Vamos ler, abra sua Bíblia aí. Diz assim, meus irmãos: ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. É justamente aí, meu irmão. Vamos lá, vamos orar. Senhor Deus e Pai, querido Rei das alturas, Senhor, nós somos homens e o Senhor é Deus, Pai. Há uma diferença eterna, Senhor Deus, aí. E nós queremos te pedir graça, Senhor. Graça para entender as tuas palavras, meu Pai. Te pedir misericórdia, Pai, porque somos pecadores, Senhor Deus, e o Senhor é santíssimo. Deus poderoso, nos abençoa, Pai, esta noite. Nos livra, Senhor Deus, das mentiras de Satanás e nos esclarece a tua palavra, Pai, de maneira que nós possamos te dar glória e honra como devido. Em nome de Jesus, abençoa todos os teus servos que estarão escutando essa mensagem e que todos nós possamos crescer em ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, irmão. O contexto histórico é justamente a mensagem que a pastora trouxe no último domingo, né? Jesus, ele estava ali na Judéia, ele estava ali do outro lado do Rio Jordão, e ele estava um questionamento ali com os fariseus até o momento a respeito do divórcio, né? Em seguida, um jovem respeitado e conhecido, de nome, de posses, foi ao encontro de Jesus e perguntou a Jesus, questionou Jesus sobre a possibilidade de ser salvo. Né? Ele queria saber a respeito da salvação.
como faria para ser salvo. Após ele se mostrar perfeito, vamos dizer assim, perfeito entre aspas, para Jesus, ele foi envergonhado quando negou o último conselho dele de abandonar todas as suas riquezas e segui-lo. Ele foi envergonhado quando Jesus propôs isso para ele, provando seu verdadeiro amor ao dinheiro. Entendeu? Então, até essa história aí, a pastora explicou bem direitinho lá para os irmãos. Olha, contudo, na reflexão de hoje, irmão, não está na pessoa do jovem rico e sua situação constrangedora. Nós não vamos mais falar da situação constrangedora daquele jovem, mas sim na profundidade da pergunta dos discípulos. Como é profundo a pergunta dos discípulos? Os discípulos, neste caso, queriam saber, né? Quem pode ser salvo? É a pergunta deles. Neste caso, eles falam, neste caso, quem pode ser salvo? Por que se questionavam? Por que tanta admiração? Que visão os judeus tinham a respeito da salvação? São as perguntas que nós vamos tentar responder. Por que essa admiração toda? Né? O camarada era rico, o camarada obedecia os 10 mandamentos e mesmo assim ele foi reprovado por Jesus. E Jesus fala aquela frase conhecidíssima, né? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E é tão difícil para o homem alcançar o reino dos céus. E aquilo tudo, os discípulos olham aquela ocasião, olham aquelas palavras de Jesus e meio que ficam espantados, admirados e ficam questionando uns com os outros, como que Tiago olha para Pedro e diz, então, como é que vai ser então? Como é que nós vamos conseguir entrar no reino de Deus? Como é que isso vai ser possível? Neste caso, quem pode ser salvo? Se aquele jovem ali não conseguiu, quem é que vai poder? Se, entre aspas, de novo, ele parecia perfeito, né? Vamos dizer assim, se ele não conseguiu, quem é que vai poder? E a resposta de Jesus é onde nós vamos começar a reflexão, né? Jesus começa dizendo assim, ó, para o homem é impossível. Jesus começa dizendo isso. Olha só, Jesus trouxe a luz da salvação aos homens. Antes de Jesus, esse conhecimento ainda parecia obscuro. Quer dizer, nós vamos ter o Antigo Testamento aí, né? A crença dos judeus de salvação sempre esteve presente ali na cultura e na religião deles. Mas o entendimento de ser salvo e de ser perdido ainda parecia assim um pouco embaçado, ainda não tinha uma revelação mais clara, até que Jesus vem. E quando Jesus vem, ele traz esse entendimento perfeitamente para os seus discípulos, para aqueles homens que estavam ali escutando as suas parábolas, aqueles que estavam entendendo, aqueles que dizem esse homem prega como quem tem autoridade, né? A autoridade que? A autoridade de vida, ele vivia aquilo que ele pregava, e a autoridade sobre o assunto, ele tinha propriedade daquilo que ele estava transmitindo, né? Ele tinha conhecimento. Então, até Jesus Cristo, salvação se cria na salvação. Se acreditava em perdição e se acreditava em salvação. Só que esse conhecimento ainda era meio obscuro, ainda não tinha um entendimento mais claro. Até que Jesus vem, ele vem com essa luz, né, que vai esclarecendo ali para todos o real sentido da palavra do Pai dele. Ó, Deus criou o homem salvo de qualquer pecado. Erro ou falha de caráter. Adão e Eva eram salvos de toda a mazela. Eles eram perfeitos em sua raça. Porém, quando ele pecou com livre e espontânea vontade, foi tomado pelo pecado, se tornando assim escravo de suas vontades. Naquele momento deixou de ser salvo e passou a ser um homem em estado de perdição e morte eterna. Aí foi aonde, irmão, linguagem nordestina, lascou por todo mundo. Todo mundo ficou pecador, escravos de nossas vontades. Nós sabemos que as nossas vontades não são as vontades de Deus, e só por não ser a vontade de Deus já estamos cometendo pecado, então passamos a ser escravos do pecado. Agora, em um estado imperfeito, é impossível prestarmos a Deus uma oferenda
louvor ou sacrifício que nos traga de volta a salvação. Depois do pecado de Adão, para o homem voltar ao estado de salvo, como ele era lá no Jardim do Éden, se tornou impossível para nós. Por quê? Porque nós passamos a ser imperfeitos. Então, como é que um ser imperfeito pode prestar um louvor perfeito a Deus? Isso é impossível. Impossível. Nada que nós vamos fazer de bom seria o bastante para agradar o Senhor. Nada, nada. A própria palavra de Deus diz que as nossas dádivas, o nosso bem para Deus é como trapo de imundícia. Então, para nós seria impossível alcançar a salvação de nós mesmos. Impossível. Antes de termos um melhor entendimento do que seria a graça de Deus em nossas vidas, Deus fez questão de nos mostrar primeiro nossa incapacidade de obedecê-lo. Antes de nós conhecermos a graça, de nós entendermos o que é a graça, Deus na história fez questão de nos trazer o entendimento de quem nós somos diante dele. De qual é a nossa condição espiritual diante dele. Olha, ele entregou a Moisés as tábuas da lei. Mandamentos, é o decálogo, os 10 mandamentos. Mais tarde foi provada a nossa falta de competência para cumprir com eles. Os homens recebem os mandamentos de Deus e ao tentar obedecer esses mandamentos, nos é provado que nós somos incompetentes, que nós não temos capacidade para obedecer perfeitamente aqueles mandamentos. Foi provado na história do jovem rico lá, né? No final de tudo, ele provou a quem realmente ele adorava, como a nossa pastora ali pregou. Então, os mandamentos, a lei, ela não vem, a lei não vem para nos matar. Nós já somos mortos, nós já éramos mortos em nossos delitos e pecados. A lei não veio para matar, a lei veio para revelar. Revelar o quê? Revelar que nós somos pecadores, carentes da graça de Deus. Revelar que nós somos incapazes de alcançar o reino dos céus com as nossas obras, com a nossa própria capacidade, incapazes de obedecer perfeitamente. Esse é o papel da lei. A lei, ela é perfeita. A lei, ela é santa, ela veio do próprio Deus. A lei é santíssima. Não há erros na lei. A lei é perfeita. A lei que Deus deu aos homens, os 10 mandamentos, é perfeito. Mas por ele ser perfeito, ele revela quem nós somos. Ele revela a nossa imperfeição. Paulo relata, olha só o que Paulo diz. Ele diz lá em Romanos, capítulo 7, do verso 12 até o verso 14. Romanos, capítulo 7. Olha só. Assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim? Ele faz uma pergunta. De modo nenhum, ele dá a resposta. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, que é a lei, causou-me a morte. Quer dizer, trouxe o entendimento de que ele era uma pessoa morta. A fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Eu só passei a entender a força do pecado na minha vida, os aguilhões do pecado sobre mim, quando eu conheci a lei de Deus. Quando eu vi que a lei de Deus era santa. Por ser santa, ela revelou a minha falta de santidade, a minha imperfeição. Continuando. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, eu era escravo do pecado. Nos dando primeiro a lei, Deus nos deu a entender nossa incapacidade de servi-lo. E nos mostrou o quão pecador nós somos. Está aqui a missão da lei. A missão da lei é revelar quem realmente é o Silviano.
A missão da lei é revelar o quão pecador é o Silviano. A missão da lei é fazer com que o Silviano compreenda que ele precisa de Deus desesperadamente. De que se Deus não intervir sobre ele, a lei por si só já é o bastante para o condenar ao inferno. Então a lei ela veio para me trazer a clareza de que eu não vou morrer, eu já estou morto. A lei vem me trazer a clareza de que eu já estou morto em meus delitos e pecados e eu preciso de uma ação divina para ser vivificado. A lei ela faz isso. Essa é a missão da lei para os homens. Lá em Romanos 8, versos 7 e 8, diz assim, ó, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, antes de eu ser perdoado pelo Senhor, eu estava totalmente depravado, meus irmãos. Depravado no sentido de não completo mal. Não é que eu não conseguisse fazer uma bondade, mas que as minhas bondades ainda não eram o bastante para agradar a Deus. Porque as minhas bondades sempre vão estar manchadas pelo pecado. É a doutrina da depravação total. É a nossa necessidade de Deus trabalhando em nossas vidas. Então, Romanos, ele deixa bem claro qual é o papel da lei nas nossas vidas e de quem nós somos diante de Deus. Então, para mim, para você, para qualquer outro homem, é impossível. Para nós é impossível obter a salvação por nossa própria conta. Impossível. Mas Jesus não para aí, não é? Jesus diz assim, para os homens é impossível. Mas aí ele dá continuidade dizendo assim, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Olha só, agora com Cristo encarnado na terra, chegou o momento. Jesus vem na plenitude dos tempos, ele vem no momento certo, ele encarna. Deus finalmente nos revela a sua graça. A graça salvífica, não a graça comum que alcança todas as pessoas, que é a chuva que vem para a plantação do homem bom, mas também vem da mesma forma para a plantação do homem mau. Não é dessa graça que nós estamos falando, é da graça que salva, a graça que vem para os escolhidos de Deus, é o mistério da salvação. Vem com Jesus. Vem quando Jesus nasce, vem quando Jesus começa a pregar, Jesus começa a revelar. Olha só. Lá em Hebreus, capítulo 10, verso 3 ao 5, diz assim, ó, contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Então, aquilo que eu e você não conseguíamos fazer de maneira perfeita, que é prestar sacrifício, prestar louvor, prestar obediência, nós não conseguimos fazer de maneira perfeita. Os bodes, os touros, os cabritos, os pombinhos que eram sacrificados eram apenas símbolos da perfeição que Deus nos traria, que seria o seu filho. Então, Deus preparou um corpo para Jesus. Jesus na eternidade recebeu de Deus um corpo aqui na terra, pelo milagre do Espírito Santo, ali no ventre de Maria, ele encarnou, ele esteve entre nós, para tornar possível a nossa salvação. Sem Jesus não dá. Ó, o impossível aconteceu. Deus se fez carne para nos salvar. A graça, o favor imerecido de Deus, né? O que todo mundo conhece decoradamente. Graça é o favor imerecido de Deus. É Deus prestar um favor para mim sem eu merecer. A salvação se torna mais evidente e mais concreta quando realmente entendemos o estado em que nós nos encontrávamos e o significado da graça. Eu me torno um crente melhor quando eu entendo e aceito que antes
Nada do que eu pudesse fazer, os vários textos que eu rezei, as várias missas que eu fui, as promessas, a água em cima da televisão, do rádio, as esmolas, as caridades, nada disso era bastante para garantir a minha salvação. Nada disso. Deus revelou quem eu sou através dos seus mandamentos. Quando eu tentava cumprir com os mandamentos, eu falhava. E isso fez eu entender que eu sou um pecador perdido, que eu preciso de Deus, até que Deus resolve nos dar o seu Filho. Até que Ele resolve nos dar o seu Filho amado. E Ele faz a salvação acontecer. Ele é a graça, Ele é o favor que eu recebi de Deus sem merecer. Jesus. Jesus, ó. O cristão que ainda não entende essa teologia, ainda tem um pensamento mundano sobre a salvação. Ele ainda busca ser salvo pelo seu serviço na casa de Deus. Assim como as pessoas não cristãs ou religiões derivadas do cristianismo buscam por suas caridades. O cristão que ainda pensa que pelas suas obras, pelos seus serviços, está colaborando com a sua salvação. Meu amigo, não está. Para nós é impossível colaborar com a salvação. A salvação é uma ação monergista. Ela é totalmente da parte de Deus. Após sermos salvos, aí nós podemos praticar as boas obras em Cristo, mas nós já fomos salvos. Essas boas obras, elas não estão servindo ali para garantir a minha salvação, não. Elas são consequências de uma pessoa que já é salva. Elas são consequências de uma pessoa que já tem o caráter transformado e salvo. Ela não está colaborando. Para mim e você é impossível. Essa obra de salvação é totalmente de Deus. É a graça do Senhor atuando em nossas vidas. Ó, veja só. Lá em Gênesis 1, Gênesis 11, verso 4, você vai ver assim, ó. Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Olha só, nós temos uma ideia aqui humana, talvez de Nimrod, de construir a tal famosa Torre de Babel. O que eles queriam? Eles queriam tocar os céus. Percebe-se, irmãos, que parece que o homem quer porque quer alcançar os céus, tocar o espiritual com as suas próprias forças, com a sua própria atitude. Então, essa ideia de conseguir pelas nossas forças é uma ideia bem antiga. É uma ideia bem antiga de desobedecer a Deus. Deus dá ordem, olha, crescer e multiplicar e espalhar por toda a terra. Então vem um homem e diz, não vamos fazer dessa maneira não. Todos nós falamos a mesma língua. Vamos nos reunir apenas nesse espaço aqui e aqui nós vamos construir um monumento capaz de surpreender até os deuses. Nós vamos tocar os céus com essa torre, de maneira que a nossa fama alcance gerações. Então, assim, parece que o homem persiste em tocar os céus, persiste em impressionar a Deus. Meu irmão, para isso é impossível. Deus, ele está além de nossa compreensão. Deus, ele é totalmente transcendente. Ele não é igual ao homem. Ele é maior do que tudo, então não importa o que eu faça, o que você faça, nós não vamos tocar os céus com as nossas próprias forças. E o dia que o homem tentou fazer isso, Deus fez com que ele entrasse num processo de confusão a tal ponto que ele não conseguiu concretizar os seus planos. Nós não conseguimos lutar contra Deus, meu querido. O que nós temos que fazer é nos entregarmos a Ele, nos rendermos a Ele, estarmos realmente dispostos às suas mãos e aceitar a vontade dEle para nossas vidas. É o mínimo que nós possamos fazer. Nós não temos forças para lutar, nós não temos. O humanismo secular, quer dizer, o humanismo deste século, da nossa presente era, ele tenta matar Deus da história. As pessoas hoje querem se livrar da ideia de Deus, querem apagar Deus dos livros, querem tirar a caminhada humana
da religião e focar somente no homem. O que importa é o homem, o ser racional, a lógica, a razão, é tudo o que importa. Vamos matar Deus, vamos destruir Deus. Eles não querem saber da existência divina. Então, isso é um humanismo secular, o que atua hoje. Mas também há outro humanismo que atua também, que é o humanismo cristão. Né? O que o humanismo cristão faz? Ele tenta alcançar os céus com as suas próprias obras. Nós tentamos fazer o que os habitantes da era de Babel tentaram. Nós tentamos alcançar, tocar os céus com as nossas obras. E ambos os dois humanismos são heresia. O primeiro é ateu, o humanismo secular é o humanismo ateu, né? Importa que o homem esteja no centro. E o humanismo cristão é quando a gente pensa que nós possamos colaborar com Deus. É quando a gente pensa que as nossas obras é o bastante para nos dar salvação. É aquela pessoa que diz assim, não, eu creio em Deus, eu sou cristão, Jesus é meu salvador, mas a sua fé está na sua caridade. A sua fé está nas suas obras. A sua fé está no serviço que ela presta na igreja, como diácono, como presbítero, como pastor. A sua fé não está totalmente naquilo que Jesus fez na cruz. Não, a sua fé está nas suas obras. Isso é um humanismo cristão. Ele acha que o poder humano dele pode colaborar com a sua salvação. Isso é heresia, meu querido. Heresia. O único que pode te salvar é Jesus Cristo. É a graça de Deus. Já foi provado pela lei que você é pecador, que você é perdido. Que somente uma ação de Deus sobre a tua vida é que você será salvo. Somente. A Bíblia é muito clara nisso. Paulo já disse, vamos finalizar aqui. Paulo já disse, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é dom de Deus, meu amigo. É algo que somente Ele pode fazer. Se a salvação fosse possível para mim e para você, para que Jesus descer? Para que Jesus se dá o trabalho de encarnar? Para que Jesus se passar a humilhação de tomar uma forma física limitada do homem, de ser cuspido, de ser açoitado, de ser caluniado, de levar soco na cara, de carregar aquele madeiro, todo aquele caminho, de receber cravos nas mãos, nos pés, uma lança na lateral, uma cruz de espinhos, ser despido, passado por toda aquela humilhação. Por que Deus se daria o trabalho de fazer isso com o filho dele? Se eu e você tivéssemos a capacidade de alcançar os céus com as nossas próprias obras. Então, meu querido, se Deus desceu dos céus e encarnou aqui e fez tudo aquilo por mim e por você, acredite, é porque eu e você não éramos capazes. Porque eu e você éramos inimigos de Deus, como disse Tiago lá na sua epístola. Aquele que não está com Deus pode se constituir inimigo de Deus. Nós estávamos, meu querido, no lado oposto. Nós estávamos mortos. O que um morto pode fazer? Um morto não pode fazer nada. O único morto que ressuscitou por conta própria foi Jesus, porque Ele é Deus. Nós não temos nenhum fato de um morto ressuscitar pelo seu próprio poder, a não ser Jesus. Então, para mim e para você é impossível. Para o homem é impossível. São as palavras de Jesus aos discípulos. Eles se questionavam. Então, como é que pode? Então, quem pode ser salvo? Eles se questionavam. Jesus disse, para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então, nós não podemos nos salvar. Não. Só Jesus salva. Voltando ao questionamento dos discípulos. Que visão os judeus tinham a respeito da salvação? Por que eles se escandalizaram? Nós vamos concluir. Neste caso, repetindo as palavras dos discípulos. Neste caso, quem pode se salvar? Interrogação. Foi uma pergunta. Neste caso, quem pode se salvar? Eles falaram isso, eles perguntaram isso a Jesus, né? Essa pergunta veio deles para Jesus, porque Jesus disse que
era muito difícil o homem alcançar a salvação e que para um rico era difícil, era mais fácil um camelo passar num buraco e uma agulha, coisa que eu e você sabemos logicamente que é impossível, que Jesus usou essa analogia apenas para mostrar o nível de dificuldade que era uma pessoa apaixonada pelo dinheiro entrar no reino dos céus. Olha só, por que os judeus se escandalizaram com aquilo? Veja bem, os judeus pensavam que a riqueza era um sinal de aprovação divina. Assim como foi com Abraão, com Jó, Davi e outros ricos do Antigo Testamento. Acreditavam que quanto maior a sua riqueza, maiores seriam as suas obras de caridade. Consecutivamente, maior seria o seu galardão no céu. Pensamento totalmente errado. Veja que até Jesus chegar e explicar o processo de salvação, explicar a graça dele, explicar a obra do Pai dele, a mentalidade de salvação para os discípulos era obscura. Era algo ainda embaçado, não havia tanta clareza. Havia mais as mentiras dos fariseus, né, os mestres da lei, que de santo nós já sabemos que eles não tinham nada, eram os sepulcros caiados, eles eram bonitos apenas por fora, mas por dentro era a podridão só. Eram verdadeiros lobos em pele de ovelha. Né? Então eles não entendiam a salvação e nem sabiam explicar a salvação para ninguém. Até que Jesus vem, explica o que é a graça, vive o que é a graça, mostra para os discípulos quem eles são, segundo a lei, e mostra para o discípulo quem ele é para eles. O quão essencial é Jesus para eles. Então, os discípulos se escandalizaram com as palavras de Jesus ali, porque para os discípulos, um homem rico na sua época era um sinal da aprovação de Deus. Era um sinal de uma pessoa que era abençoada, que com certeza ele já tinha, além de ter dádivas na terra, ele também tinha galardões no céu. Né? Um homem ser rico para os judeus, para eles era isso, né? Era um sinal da salvação. E quando Jesus diz da dificuldade de que é um rico entrar no reino dos céus, isso escandaliza eles. Então eles fazem a pergunta, neste caso, se esse rico não vai entrar, quem pode entrar? Quem pode entrar? Aí Jesus vai explicar para eles, né, que para eles é impossível. Que aquele jovem tentou pelas suas forças, mas não conseguiu. Não conseguiu. Que para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então a mentalidade de salvação dos judeus daquela época era totalmente errônea. E Jesus consertou. Eles se escandalizaram por causa dessa mentalidade, por conta dessa crença errada que eles tinham. De que os ricos eram ricos porque já tinham a aprovação de Deus e para eles já estava garantido. Não, e Jesus tira isso. Jesus ensina o que é o certo. Jesus ensina que a salvação depende totalmente do Senhor, que é dom de Deus. Dom de Deus. Então, para finalizarmos, irmãos, a salvação não está segura nas riquezas. A segurança da salvação não está nas riquezas, nas caridades e nas ações religiosas. A segurança da nossa salvação não está nas minhas posses monetárias, não está nas minhas caridades, não está nas minhas esmolas, não está nos meus serviços religiosos. A minha salvação não está nisso. A segurança da minha salvação não está nisso. Ela está apenas no Senhor. É dom dele, é dom de Deus. É uma ação particular do próprio Deus. O Senhor decidiu na eternidade, eu vou salvar o irmão Silviano, e isso aconteceu na terra. É uma ação que veio da parte dele. Jesus, Deus, não esperou eu me arrepender. Ele não esperou. Ele fez com que eu me arrependesse. Ele agiu na minha vida dessa maneira. E eu me arrependi. E eu cedi. Eu não consegui suportá-lo. E hoje eu estou aqui. Por quê? Por causa dele. Foi ele que fez isso na minha vida. Nenhum de nós poderemos nos gloriar. Porque para nós sempre será impossível. Mas para ele nada é.
Tá certo, irmãos? Para Deus nada é impossível. A nossa salvação está no Senhor. No Senhor. Eu espero que você tenha aprendido com esse pouco que nós comentamos aqui, reforçando a palavra da nossa pastora Ana Célia. Nós somos salvos pela graça de Deus, meu querido. Não há nada que eu e você possa fazer para agregar essa salvação. Não. Então, você que me escutou aqui esta noite, arrependa-se. Reconheça seus pecados e confie na graça de Deus. Se entregue a Jesus Cristo. Reconheça que sem Ele nada você pode fazer. E Ele usará de misericórdia para com a tua vida. E você vai ver o que é realmente ser transformado quando Deus trabalhar e vir sobre você. Tá bom? Então, irmãos, eu agradeço aqui a oportunidade. Que Deus abençoe toda a igreja. E força, viu, nesses dias, confiamos em Deus. Amém? Fica na paz do Senhor. Tchau, tchau.